Então, gente, hoje eu vou fazer uma coisinha diferente aqui. Ontem eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram e eu não vou responder lá, não. Eu vou responder aqui. Ah, vamos lá. Então eu vou... Ai, meu Deus. Deixa eu botar aqui meu apoio profissional. Cara, vamos lá. Curto muito seus vídeos falando, posta mais vídeos assim no canal. Estamos aqui, bora lá, Yuri. Tá, a primeira pergunta que eu achei bem interessante foi a que mais me fez ficar pensando desde que eu decidi que eu ia responder em vídeo e que eu teria tempo pra falar disso. Pra você, arte digital feita por gente mesmo, sem inteligência artificial, tem o mesmo peso de uma tela feita à mão? Não. A resposta pra mim é muito clara de que não, mas eu precisava entender por que vinha esse não tão claro pra mim. Então, tipo assim, eu fiquei pensando muito porque eu também produzo arte digital, eu também consumo um tanto disso, muitas vezes, e não é como se, tipo, vamos separar isso aqui então. Arte digital feita por gente com canetinha, iPad ou outros recursos, arte digital. Arte por inteligência artificial, digitar e gerar uma imagem, beleza? Então a gente não está considerando isso, a gente está considerando o manual dentro do digital, do processo digital. Eu tenho vários amigos que trabalham com isso, que eu admiro o trabalho, que eu respeito o trabalho, mas definitivamente, para mim, existe um valor agregado ao manual que o digital nunca vai conseguir suprir. Inclusive porque, para mim, muito especificamente, a arte digital ela tem muito mais valor quando ela se aproxima da arte real, quando ela me faz questionar, tipo, mas isso é manual ou isso foi digital? E aí que, quando vem essa confusão e que ela se aproxima do real, é quando eu valorizo mais, sabe? É muito difícil, assim, que ela tenha realmente um aspecto muito digital e eu acho isso muito foda, assim. Tipo, geralmente, não. Pra mim, lembrando, são perguntas que eu tô respondendo de maneira pessoal. Mas eu vou adorar saber a opinião de vocês também, tipo, né? Como sempre, eu leio todos os comentários que vocês deixam, então eu acho sempre legal e saudável as discussões que a gente tem entrado aqui. Mas enfim, a gente tenta emular muito o real com a arte digital, com a textura de papel, com a textura dos pincéis. Eu, inclusive, comprei um pacote de pincéis para usar no Illustrator, que também veio com um pacote de texturas de papéis, para tentar imitar o máximo possível o real. Então, muito particularmente, eu acho que a grande questão, assim, é essa questão da textura, que só o real, assim, tipo, dá para as coisas, tipo, a grossura de uma tinta, de uma pincelada, da tela, tudo mais, e que faz com que o real, de alguma maneira, ele tenha mais alma. Então, eu fiquei pensando muito o que caracterizava essa alma, sabe? De tipo, enquanto o digital para mim tenta emular essa alma, que não é a textura que dá alma pra coisa, mas sim a história que vem com esse recurso, assim, sabe? Quando você quer redimensionar o tamanho de um detalhe numa tela, não existe você selecionar aquilo e pegar e puxar com o cursor, sabe? Você tem que apagar de novo, aumentar e refazer aquilo mais uma vez. Você quer acertar um detalhe, você não pode apagar uma camada eu acho que a arte digital ela é muito higiênica, ela é muito higiênica. E isso, de alguma maneira, me incomoda um pouco. Tipo, ela é prática, ela é muito mais acessível num sentido, assim, de você poder fazer em qualquer lugar, de você poder entender ali como usar para copiar, para ter de referência embaixo alguma coisa, sabe? Então, eu acho que o processo de fazer algo manual, ele é muito cru e duro, e isso faz construir uma história. Então, tipo, para eu ter uma habilidade que faça com que o meu trabalho ali tenha uma história por trás, isso tem, tipo, todo um processo. E eu acho que esse processo, quando a gente cria coisas, ele, de alguma maneira, ele passa, saca? Então, tipo, que nem quando você sei lá, vou sair só da questão do aspecto da arte em tela, que foi o que ele me perguntou, mas quando você tem uma cerâmica comprada em loja, feita em uma fábrica, né, em série, tipo um prato morto,
e uma cerâmica feita com barro, tipo assim, que nem essa cerâmica aqui, ela foi feita por uma amiga minha. Então, tipo assim, é muito diferente pegar nesses materiais, assim, sabe? Tipo, um copo pronto, perfeito, duro, e uma caneca feita à mão, onde, tipo assim, eu vejo, tipo, a imperfeição disso, a onda disso. Então, na tela, da mesma forma, tipo, é muito mais visual, mas o meu olho sente essas coisas, sabe? Então, pra mim, não tem definitivamente o mesmo valor as artes manuais da realidade aqui, porque também é uma arte manual, mas vocês entenderam, né? Digital, manual, etc. É muito diferente o processo de, por exemplo, sei lá, você preencher uma tela de vermelho. Pô, ontem eu tava fazendo isso, né? Então, tipo assim, pô, pintar, 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 e aqui é só, tipo assim, um comando. Você joga o balde de tinta ali, dá a textura e já era, saca? Então eu acho que tem um encurtamento de história e, consequentemente, assim, de técnica que eu ainda não sei explicar exatamente o que é a alma da coisa, mas, tipo, a arte real tem mais alma pra mim do que a digital. Então, me estendi bastante nessa, né? Vamos lá, galera. Espero ter conseguido responder. Se você pudesse escolher uma coisa pra falar pro seu eu do passado, o que diria? Eu adoro essa pergunta, eu já respondi ela várias vezes. Sempre, dependendo do momento que eu tô, ela vem de uma maneira. Mas eu talvez nesse momento da minha vida eu diria para eu me organizar mais. Eu acho que a organização ela permite uma liberdade ainda maior sobre as coisas, assim, tipo, a disciplina ela realmente, tipo, te ajuda a ter mais liberdade. Então, tipo, só continuar fazendo exatamente tudo que eu tava fazendo, só que com mais organização. Só isso, tipo, tudo, todos os erros, todos os caminhos que eu passei, acho que, tipo, assim, não diria pra fazer nada diferente. Só me organizando um pouquinho mais, assim. De onde você tira tanta energia pra produzir tanto e maravilhosamente? Eu tenho ansiedade. Tipo, gente, eu acho que muitos de vocês que chegaram aqui pelo YouTube não conhecem muito minha produção. Acho que alguns estão acompanhando um pouco mais agora no Instagram. Mas enfim, muita gente me diz, tipo assim, cara, você não para, você tá sempre produzindo, não sei o que, gente. Eu tô no meu momento, assim, ó, mais de baixa da minha vida. Porque assim, eu adolescente, me conheçam com. Se vocês me conhecessem ali, ó, 15, 16 anos, vocês iam ver o que era produção. Nossa, eu era insuportável. Deus me livre, era o tempo inteiro produzindo coisa. Tipo, então hoje, assim, ó, eu tô calminha, calminha. Só que é isso, com um pouquinho mais, né, também de atenção, cuidado pelas coisas. E aí, né, aí vem o tempo. Eu achei fofinho deixar uns comentários aqui que colocaram pra mim, que eu fico muito feliz, assim, de ler e compartilhar e de alguma maneira saber que eu tô participando um pouco do momento da vida das pessoas com esses vídeos e passando coisas boas. Então, tipo, me sinto inspirada e encorajada pelo seu conteúdo. Tipo, pô, cara, isso é muito legal de ouvir, sabe? Tipo, acho que tem uma coisa muito muito importante quando você se comunica com tantas pessoas, tem um alcance com tantas pessoas e impactar de uma maneira positiva realmente é uma coisa muito importante pra mim, porque eu, na minha vida, fui impactada por muita gente que me impactou de um jeito muito positivo e é como se ontem eu tava pensando muito sobre isso, assim, tipo, quando a gente recebe a energia dos outros, então, tipo assim, é muito mais fácil a gente atrelar de uma maneira negativa. De tipo, alguém te trata mal, e aí às vezes você fica com aquilo e tipo, fica meio amargo e passa de uma coisa ruim pra outra pessoa, e aí você vai gerando isso, assim, sabe? Tipo, você irrita. E aí quando você também recebe uma coisa muito boa, e aí você, tipo, eu particularmente, eu fico, tipo, muito cultivando isso, assim, de uma maneira muito positiva para que se mantenha, potencialize, eu deixe crescer e aí eu também consiga passar de alguma maneira para as outras pessoas. Então, saber que eu tô conseguindo ter esse cuidado de repasse, assim, com tudo que eu sinto que me foi passado e que eu tento cuidar, é muito importante para mim. Você acha que a sua inspiração artística é algo mais interno ou externo? Eu acho que um não exclui o outro. Eu acho que definitivamente tudo que me afeta externamente eu internalizo e a arte é só o processo de fazer isso vir pra fora, assim, tipo,
Então, a maneira como eu escuto música, como eu vivo minha vida, penso nas coisas e olho para tudo externo, eu processo aqui dentro e isso faz com que a arte seja só uma maneira, literalmente, de expressão de tudo isso, assim. Então, tipo, é uma maneira de comunicar o que eu tenho, tudo que me atravessa, assim, sabe? Então, acho que é isso. O que você mais gosta barra admira em si mesma enquanto artista? Eu acho que um pouquinho da minha petulância. Eu me sinto bastante ousada, assim, tipo, me sinto, tipo, bem... Eu sou muito curiosa, então eu acho que, tipo, tentar coisas é uma coisa que eu gosto muito, pela minha frustração. Então, eu acho que isso me faz testar muitas coisas e fazer com que tudo isso participe do meu processo. Então, tipo, ser curiosa é uma coisa que eu admiro. Esse aqui é legal. É possível ter mais de um estilo de desenho próprio? Eu acho que sim. Eu considero que eu tenho alguns estilos. Eu acho que dependendo daquilo que você vai criar e a técnica, né, a linguagem que você vai usar, muda muito. Acho que a essência fica. Então, eu sinto que eu tenho vários estilos, mas todos eles são juntamente reconhecidos como meus. Então, tem elementos que as pessoas vão conseguir reconhecer. Então, quando eu faço pintura em tela ou quando eu faço um trabalho de ilustração ou de tatuagem, as pessoas conseguem reconhecer isso como meu, mas eu sinto que são coisas totalmente diferentes, até porque eu tenho muito mais liberdade em diferentes aspectos de cada técnica. Eu acho que é sempre importante a gente tentar cultivar esses diferentes estilos. Quando eu desenho com uma caneta mais grossa, eu também consigo ter um tipo diferente de produção, quando é mais fina é outra coisa, e aí tudo isso vai se alimentando, assim. Eu acho que dá pra ter sim. Vamos lá, essa aqui é grande. Oi, Duda, amo seu trampo. Tô começando a aprender a tatuar também, mas tenho a pintura. Queria saber mais como você leva as coisas que você faz, tatu, produtos, pinturas, como é pra você fazer todas as coisas e como você vê tudo isso. Caótico. Não tem outro jeito, tipo... de novo, a organização é muito importante. Não me sinto uma pessoa ainda satisfatoriamente organizada na minha vida. Faço tudo às vezes tropeçando uma coisa na outra, mas dá certo. Então você vai descobrindo seus processos e vai encaixando isso dentro da sua rotina e da sua possibilidade, assim. Eu acho que as coisas têm que fazer sentido entre elas para facilitar essa produção, assim, né? Então, tipo, não dá pra querer objetivos muito diferentes com cada coisa. Então, tipo, meus produtos, eles são bastante relacionados à minha produção de tatuagem. As minhas pinturas, elas têm essa mesma conversa com os personagens que eu uso dentro da tatu. Então, tudo ali tá se conversando e tudo isso tá, tipo, possibilitando com que a coisa flua para um mesmo lugar, assim. Tipo, acho que a questão é direcionar tudo para um mesmo objetivo. Aí, como cada um tem isso, é muito diferente. Tipo assim, eu acho que se você for, inclusive, pela motivação de simplesmente fazer uma puta grana com todas as coisas que você consegue fazer com as suas mãos, você vai ficar muito frustrado, você vai ficar muito perdido, porque, né, enfim, as coisas não se conversam, as pessoas também vão ficar confusas, também vão entender sua produção de uma maneira confusa. E, de novo, a alma das coisas passa para as pessoas. Você consegue enxergar a alma na produção das pessoas. Se você, né, tá lidando com e construindo uma clientela sensível e inteligente para o seu trabalho. Então, você também tem que ser sensível e inteligente com o seu trabalho. Com quantos anos você pensou em ser tatuadora? Cara, eu tinha 8 anos quando eu, sei lá, acho que tomei consciência do que era uma tatuagem. E eu queria ter uma tatuagem, queria fazer tatuagem. Eu sempre achei incrível, assim, reparava muito no corpo das pessoas. Quando tinha tatuagem, eu ficava tipo, meu Deus, tem um desenho colado na pele daquela pessoa. E eu peguei ali, eu sou de 95, né? Então, na minha época, tinha aquelas bancas de revista e tinha revista de tatuagem. Eu sempre pedia pra minha mãe comprar revista de tatu. Na época, as coisas tinham muita influência do grafite,
daqueles hiperrealismo que eram umas aranhas com sombra, como se estivesse saltando da pele da pessoa. Eu achava até isso o máximo, assim. Mas acho que principalmente, tipo, esse estilo mais do... Acho que... Será que dá pra chamar de... Nem era New School, eu não sei nem como que categoriza isso, assim, na época, mas eu achava grafite também muito incrível, então, consequentemente, tipo, eu via as duas coisas juntas e achava foda. Aí, quando eu tava na escola ainda, assim, tipo, eu ficava desenhando na pele dos coleguinhas de sala, ficava, né, fazendo tatuagem de canetinha neles. E aí, quando eu tive 18 anos, a minha mãe me ajudou a comprar um kit de tatu, porque eu comentava muito com ela, então ela sabia que era um sonho pra mim. Mas ela achava que era, ela vai brincar com isso, enfim, mal sabia. Mas, então, eu sempre pensei em tatuar, sempre desenhei inspirada em tatuagem, sempre tive muito essa referência, sempre me tatuei muito, tipo, quando eu fiz 18 anos, fui fazer minhas primeiras tatus, e aí, cara, só que isso, né, foi tendo seus momentos ali, eu realmente cheguei a tatuar algumas pessoas, uns amigos muito próximos, namorado, etc. Mas eu nunca tinha me dedicado até então à tatuagem, até os meus 24 anos. Foi 24? Ah, gente, eu comecei a tatuar em 2020. Eu definitivamente não tava com 18 anos. Mas, enfim, então eu tive um processo, assim, até chegar na tatuagem, né? De fato, a me dedicar a isso. Mas foi um processo, tipo assim, perfeito. Tudo aconteceu no seu tempo, eu não tive pressa pra nada, tipo, eu fiquei muito frustrada. E pra mim a frustração, ela é um ótimo combustível. Então, tipo, acho que é um pouco diferente pra algumas pessoas. Mas quando eu fico frustrada, eu realmente, tipo assim, ah, é? Não consegui? Então vocês vão ver. Puta, faz um tour pelas suas tatuas. Eu queria muito fazer esse tour pelas minhas tatuas. Eu acharia incrível. Porque eu tenho realmente, tipo, uma coleção muito legal. Na minha consideração, né? Mas eu vou... Eu vou fazer um vídeo só pra isso. Tá bom? Eu vou fazer um vídeo só pra fazer tour de tatu e falar de tatuagem. E até se vocês querem saber coisas específicas de tatuagem, vocês deixam aqui nos comentários, enfim. Mas acho que é muita coisa, gente. Eu vou me empolgar muito, aí esse vídeo vai ficar muito grande, tá bom? Mas enfim. Como foi a sua jornada para viver de arte? Ah, eu acho que eu já comentei isso um pouco picadinho em alguns outros vídeos, mas o meu início dentro da arte como uma coisa útil e a ser compartilhada, útil no sentido de realmente tipo, ter esse compartilhamento, assim, sabe? Foi quando eu era adolescente e comecei a me envolver com o rolê do hardcore e comecei a fazer cartaz de show e aí de repente eu tava vendendo o meu material nas banquinhas com material tipo zine, camiseta, adesivo, print e comecei a comercializar os desenhos que eu fazia e entender um pouco dessa lógica assim de como dar preço, de como fazer isso virar um produto, de como isso ser consumido pelas pessoas. E aí, tipo, eu sempre tive essa produção de ilustração, assim, principalmente de estampar camiseta, ecobag, etc., com os meus desenhos. Então, tipo, num primeiro momento eles foram estampas de coisas e hoje, tipo, né, dentro da tatuagem, há 5 anos atrás, eu comecei a fazer isso e, enfim, eu poderia me esticar um pouquinho mais nessa, mas basicamente foi assim, cartaz de show, produtos, estampas, etc., e aí hoje tatuagem, telas e grafite e tudo que eu consigo fazer. Como foi o processo de se mudar para São Paulo? Tô planejando fazer a mesma coisa. Amigo, então, eu não tenho muito planejamento na minha vida. E isso é a minha graça e a minha desgraça. Eu sempre tive a vontade de morar em São Paulo. Eu era muito curiosa com tudo na cidade. Eu consumia muitas coisas que vinham daqui, assim, tipo, no sentido de... as bandas que colavam pra cá, ou que foram formadas aqui, os artistas daqui. Então, pra mim, era tipo como um antro de tudo que eu queria estar no meio, assim, desde muito nova. E aí, quando eu comecei a
Tá, vamos lá. Eu sou de Blumenau, que é uma cidade de 375 mil habitantes. Eu me mudei em 2020 para Curitiba para continuar meus estudos. O plano era fazer uma pós-graduação lá, etc. Deu 2 semanas que eu me mudei para Curitiba, veio a pandemia, e aí eu fiquei presa aqui. A ideia já era tentar me formar um pouco mais em Curitiba, ter outras experiências profissionais, etc. Na época eu trabalhava com museus, cultura, educação. E aí eu queria ter experiências aqui em Curitiba, que era uma cidade um pouquinho maior, porque já é uma capital, já tem ali mais seus tantos, mais 1.000 habitantes. E a ideia já era pingar para São Paulo depois. E aí São Paulo para mim era o ápice daquilo, de onde eu podia chegar e morar, e enfim. E aí quando eu tava aqui em Curitiba e comecei a me dedicar à tatuagem nesse meio tempo, e vim para São Paulo. Inicialmente eu vim para cá para me tatuar, acabei tatuando pessoas e aí tudo se abriu para mim aqui. Eu fiquei, meu Deus, eu preciso estar nessa cidade. Tipo assim, eu tinha vindo 2 vezes para cá até então. Uma com uma tia minha, outra com um amigo e só. E aí essa era a minha terceira vez vindo para São Paulo. Eu não tinha amigos aqui, eu não tenho nenhum familiar aqui. Era uma cidade totalmente, tipo assim, em branco para mim, que eu ia desbloqueando o mapa. E eu tinha muita curiosidade por isso, assim, eu era muito fã das pessoas aqui, era tipo, tinha uma visão muito tipo, garota do interior, né? Eu sou a diva do interior. E aí, tudo foi se abrindo muito fácil pra mim aqui, nesse primeiro momento, assim, tipo de pessoas me chamando pra fazer coisas, oportunidades surgindo, convites, etc. E aí eu fiquei, meu Deus, tudo é incrível aqui, é muito diferente, tem tanta coisa. E aí um dia eu vim pra cá pra fazer um guest, tava trabalhando no estúdio, eu já tinha vindo acho que umas outras 3 vezes. E aí eu aceitei um rolê pra ir andar de bicicleta com uma galera. E aí nesse rolê eu tava andando com uma menina lá, e ela me falou, e aí Duda, você tá gostando de São Paulo? Como é que tá? Eu falei, pô, eu tô amando, quero me mudar pra cá logo. Aí ela, sério? Eu tô com um quarto vago aqui. Você quer dar uma olhada? Eu falei, quero. E ela disse, então bora. E aí eu fui lá e vi o quarto e falei, é meu quarto. Pronto, é meu quarto. Pode me passar valor, me muda o mês que vem. E aí ela fechou comigo, era um valor bem parecido com o que eu pagava em Curitiba. E aí eu consegui bancar e simplesmente vim. Dei um rolê de bicicleta e vim. Mas se eu pudesse dar uma dica pra alguém que tá nesse movimento, cara, não tem nada que te prepare pra São Paulo. Definitivamente, se esse é o teu plano, não vai ter um jeito certo e seguro de fazer isso. Só, tipo, quando a oportunidade surgir, abraça e vem. Mas eu vou repassar a dica que me deram desde sempre e eu não segui, não entendi de um outro jeito e não consegui ver a complexidade da coisa, que é tudo em São Paulo é muito. Então, cuidado, porque quando eu ouvia isso, eu pensava, tipo, isso é pra quem vai na baladinha, usa umas coisas, né, e se perde no rolê. Eu nem bebo, nem fumo, não uso nada, vai ser tranquilo, adoro o ritmo da cidade, loucura, Não, é muita oferta de tudo, é muito rolê, é muita gente, é muito lugar pra você conhecer e é muito fácil você se desviar do seu caminho, se perder em algumas coisas. O que vai ser muito bom e inevitável e se entrega mesmo pra essa experiência, mas cuidado, dá pra cuidar, dá pra, se você tiver organização, enfim. Mas sério, é tipo, eu, nossa, ainda mais no contexto que eu vim, assim, né, de tipo assim, porra, a gente tinha acabado de sair de uma pandemia, tava todo mundo trancado, fazia 1 ano já, tipo, eu saí querendo chutar todas as portas e ver o que tinha dentro e me jogar pra coisas e, enfim, foi uma experiência, foi uma experiência. Bem, é legal, mas cuidado. Como foi pra você criar o canal sendo uma pessoa tímida? Qual o processo criativo dos temas? Então, eu sou uma pessoa extremamente tímida, pessoalmente. Pessoalmente, eu sou travadíssima. Mas eu trabalhei com o público muito tempo, assim, eu apresentava museu, então às vezes eu tava falando com 60 pessoas e quando são pessoas... Eu tenho uma timidez direcionada, certo?
Então, tipo assim, eu sou uma pessoa muito tranquila pra me comunicar. Se eu tivesse, tipo, sei lá, numa plateia, num lugar que eu tenho que, sei lá, assim, que eu que dito o que vai ser dito aqui, o que vai ser compartilhado, enfim, então eu não tenho problema nenhum. Meu problema é reagir à comunicação com pessoas, entende? Então minha timidez vem só disso, assim, tipo, vergonhas específicas. Mas eu tenho zero timidez pra fazer isso aqui, tipo, tô aqui no meu ateliê, tô, tipo, tomando um chá por mim, e vocês estão me ouvindo porque vocês escolheram, se vocês não quisessem, vocês nem estavam aqui. Então eu não tenho esse problema, assim, eu tenho mais problema com o pessoal. E aí para o processo criativo é tipo, acho que vai ser legal trocar ideias sobre isso e eu quero ouvir o que as pessoas também têm a dizer, então é por isso que eu leio todos os comentários. Qual a tua banda favorita? Pergunta simples, mas difícil de responder pra mim. Também é difícil pra mim. Eu acho que tem bandas específicas da minha vida que fizeram muita diferença na minha construção como pessoa. Mas eu acho que quando a gente pensa em banda preferida, talvez, sei lá, pra mim pelo menos vem uma coisa de tipo ouvir muito constantemente ou sentir uma coisa muito forte, etc. E eu hoje em dia não tenho mais isso, eu acho. Eu acho que eu tenho, tipo, uma consideração por muitas bandas, assim, que fizeram uma diferença gigantesca na minha vida, mas não tenho uma preferida de tipo assim. Eu tenho as do momento, assim, sabe? O que eu tô ouvindo agora e tal. Então, o que eu posso dizer é que com certeza, tipo assim, vou deixar aqui os álbuns, assim, que eu recomendo, pelo menos, né? É, eu, a maior parte da minha vida eu escutei hardcore, então tudo que eu vou compartilhar aqui é relacionado a isso, basicamente. É um estilo de música que não é muito facilmente consumido por qualquer pessoa, assim. Eu acho que muitas pessoas têm uma visão muito abstrata do que é o hardcore, e eu acho que é sempre relacionado a uma coisa mais violenta, mas eu sempre gostei muito de hardcore melódico, que é uma coisa mais fofinha, meio emo, meio... enfim. Então, é isso. Acho que uma banda que definitivamente foi a minha preferida por muito tempo e até hoje, tipo, me dá uma sensação muito boa de ouvir é o Reviver. Sempre me dá uma energia pra viver incrível, assim, então, tipo, com certeza o Reviver é uma das minhas bandas preferidas. Gorilla Biscuits foi uma banda que teve um impacto gigantesco na minha vida, assim, tipo, até por uma frustração de não ter conseguido ir no show deles, e aí vou chorar. Ano passado eu consegui ir num show deles, foi incrível, e especialmente o Walter Schreifels, que é um dos integrantes da banda, que, assim, que é o cara, talvez, de tipo, que ele teve um impacto especialmente importante na minha vida, então eu também gosto de todas as outras bandas dele, Quicksand, Rival Schools, tudo que ele faz é incrível. Também, mais recentemente, né, acho que, assim, que tá muito constantemente presente na minha vida atualmente é Amy and the Sniffers, Destroy Boys, Steve Richards, Bad Nerves. Vamos abrir aqui o meu Spotify. Vamos ver o que eu estou escutando recentemente. Criolo, também, inclusive, conheci ele esses dias. Gente finíssima, que pessoa querida, que pessoa querida. Eu escutei por muito tempo músicas de anime também, eu gostava muito de assistir AMV no YouTube, que é Anime Music Video, enfim, então eu achava foda. Gente, é isso. Eu tenho músicas que são importantes, assim, pra mim, mas, tipo, sei lá, eu gosto de ouvir muitas coisas diferentes, assim. Tem muita coisa. Então é uma pergunta difícil pra mim também. E vamos fechar com essa aqui, que acho que já deu, né? Já foi bastante pergunta e resposta. Como foram seus 16 anos? Acabei de fazer 16. Meus 16 anos foram incríveis, incríveis. Muita confusão mental, tá?
Não queira ter nada resolvido nessa época. Acho que se eu fosse falar comigo de 16 anos, é tipo assim, ah, cara, deixa tudo vir. É uma época que definitivamente muita gente vai querer controlar nossas emoções e a gente mesmo tá tentando lidar com todas elas. Existe uma raiva, uma certa revolta com muitas coisas e isso é extremamente positivo. Eu acho que parte de amadurecer é ir controlando mesmo essa raiva, assim, mas de um jeito positivo. Se você deixar isso fluir agora, vai ser incrível. Na época eu usei toda essa minha energia para produzir coisas e, tipo assim, só. Sei lá, 16 anos, cara, eu era uma pessoa meio esquisitinha com 16 anos, assim. Tipo, é isso, eu tava, tipo, pô, no ensino médio descobrindo o que era. Eram as coisas que até hoje eu tenho na minha vida, assim, sabe? Então, tipo, eu acho que eu virei vegana com 15, vegetariana foi com 15, vegana acho que já tava com 16. As bandas que eu comecei a escutar foram todas nessa época. Eu desenhava muito nessa época. É uma época que você não tem que ter tanto esse compromisso financeiro. Então é a época de você experimentar de tudo possível dentro de uma área de interesse. Então, pô, você gosta de desenhar? Mano, se joga pra isso. Eu acho que 16 anos é uma fase que a gente tem essa energia, sabe? Que é um pouco de revolta, de raiva, de tipo assim, que precisa acontecer. Se não acontece nessa fase, assim, você meio vira um bunda mole. Então, tipo, sei lá, se revolta com seus pais, vai ouvir música, se influencie por coisas boas, e mesmo que isso esteja sendo tocado de um jeito violento em algumas músicas, vai te fazer bem. Eu acho que meus, muito particularmente, meus 16 anos, assim, eu tava com essa curiosidade sobre o mundo, sobre, tipo, querer não aceitar coisas que estavam perto de mim e não ficar só querendo destruir isso, mas participar disso de um jeito diferente, sabe? Tipo, acho que cada vez mais a minha vida ela se resume mais a isso. Eu não quero destruir as coisas, eu quero participar e fazer algumas coisas de um jeito diferente, assim, sabe? Meus 16 anos foram foda. Que fase incrível! Um brinde. Eu acho que isso é um tema é, muito diferente para muitas pessoas, assim. Acho que definitivamente não foi fácil. Tinha muitas questões, assim, tipo... Ai, nossa, que eu não consigo nem imaginar como seria lidar hoje, assim, com tudo como tá. Mas, né, cada um se adapta à sua realidade e dá conta aí das coisas. Mas, tenha boas referências. Tenha boas referências. Tenha excelentes referências. Isso vale para qualquer fase da vida. Atualmente, eu acho que as minhas maiores referências, elas têm muito de uma força que vem através da gentileza. Eu sinto que pessoas gentis são extremamente poderosas, no sentido de existe um poder muito grande em você ir contra essa maré de raiva, de medo, de angústia, que... Ai, eu vou ser muito fofinha agora, tá? Mas que ser gentil e amar as coisas e as pessoas realmente é muito maior, muito mais difícil, muito mais... É isso, a palavra é tipo muito mais forte, muito mais incrível, muito mais, sabe, poderoso que seja, muito mais especial. É difícil a gente malear as nossas emoções assim de um jeito que seja saudável assim nessa época, mas vai dar tudo certo. Ei, você tem tanta coisa. Eu acho que nessa fase a gente tá cultivando os primeiros brotinhos de coisas que vão acompanhar a gente por muito tempo na vida, em vários aspectos. Então, quando você tá... Eu, pelo menos, sinto que quando eu tava com 14, 15, 16, foi uma época que eu, muito particularmente, eu tava começando a, tipo, botar a minha curiosidade em cima de certas sementinhas e regar aquilo pra ver como ia crescer, sabe? E, tipo, já com 20 e tantos... 22 eu comecei a ver aquilo brotar e sair algumas florzinhas.
E depois, mais com 25, fui regando, aquilo foi ficando um pouco mais sólido. A partir dos 25, para mim, que ficou um pouquinho mais sólido. E aí hoje, fazendo 30, eu definitivamente tô colhendo muita coisa, conseguindo me alimentar com aquilo que eu plantei aos 15, 16. Então demoraram 15 anos para conseguir ver essa árvore de coisas que eu fui plantando crescendo dentro de mim. Várias árvores, em vários lugares aqui de dentro. E hoje eu tô me alimentando com aquilo que eu plantei. Entende? Então, tipo, eu falo muito de plantação e alimentação, né? Vegana, enfim. Mas é isso. Plante boas coisas agora. Você vai colher excelentes frutos daqui pra frente, beleza? Mas cuidado. Gente, um beijão para quem ficou até aqui, né? Foi bastante coisa. Vou adorar. Porra, eu acho que a sessão de comentários dessa vai ser bem legal. Tchau.